Porque que um médico precisa ter um seguro? Você que é médico, você que trabalha na área de saúde, você que é enfermeiro, por que você acha que é importante ter um seguro? E se você não tem, por que ainda não tem? Então, precisa prestar atenção à conversa que nós temos a seguir com um Francisco para saber então se o que andas a perder por não teres um seguro de saúde. Então, Francisco, boa tarde. Boa tarde, caríssima Maria. Bem-vindo mais uma vez nesta semana. Já és um filho da casa. Sim, já sou um filho da casa. Conta-nos tudo. Como eu sempre faço, gostaria primeiramente de relembrar aquilo que nós vimos a vez passada. Vez passada nós falamos do seguro de saúde e as prevenção das doenças crônicas. Nós vimos que o seguro de saúde por si só tem três elementos fundamentais que podem nos mostrar que esse aqui é um seguro de saúde positivo. Nós vimos que é a franquia, que é aquela parte dos dinheiro que fica a nossa carga depois que nós acabamos de pagar um seguro de saúde. Além das franquias, nós vimos que tem as exclusões. As exclusões são, num seguro de saúde, são os motivos por qual uma seguradora tem direito de não assistir-lo quando você tem uma doença. Isso que nós chamamos as exclusões. Antes de escolher um seguro de saúde, você deve ver quais são as exclusões que tem nesse seguro. E a última coisa que nós vimos foi o capital seguro. O capital seguro é aquele valor que nós vimos que a seguradora coloca na sua disposição para você cuidar da sua saúde. Esses aqui foram os três elementos que justificam, que podem nos mostrar que é um contrato de seguro positivo. Além desses três elementos, nós vimos, vez passada, que tem agora a prevenção que a seguradora deve fazer. Sobre as prevenções, nós vimos que é necessário que quando nós temos um seguro de saúde para a nossa empresa ou um seguro de saúde particular para nós mesmos, nós devemos escolher uma seguradora que tem também um papel na prevenção. Nas prevenções, nós vimos que tem 4 doenças que são mais repreendidas aqui em Angola. A primeira são os AVC. Eu recebi uma informação que do Hospital Josina Marcel Maria Pia, que tem mais ou menos 2 casos de AVC por dia. Aqui em Angola, em Luanda, 2 casos por dia. Então, a seguradora que você deve escolher deve ter um papel nas prevenções. Na prevenção do AVC, nós vimos que tem 2 coisas para fazer a prevenção do AVC. A primeira coisa que nós vimos para fazer a prevenção do AVC é o estilo de vida. Você tem que fazer o esporte, não deve comer sempre, evitar algumas bebidas. Tudo isso aqui são o estilo de vida que você deve colocar em prática para evitar os AVC. Além do estilo de vida que nós vimos, tem agora um teste desenvolvido na França que permite de fazer avaliação do nosso perfil de risco sobre o AVC. Essa aqui é a primeira doença. A segunda doença foi os cancros. Tem o cancro da mama, cancro cervical e o cancro da próstata. A terceira coisa foi o diabetes e a hipertensão. São 4 doenças que a seguradora que você vai escolher, além dos 3 primeiros pontos que nós vimos, deve ter um papel, deve ter isso no seu objetivo. Francisco, vamos esclarecer aqui uma coisa. A primeira é o AVC. AVC, sim, o AVC. Exatamente. AVC que é uma doença mais repreendida aqui em Angola. 2 por dia. 2 casos do AVC por dia. Isso no Hospital Maria Pia. Não, quer dizer, se forem todos, o valor aumenta. Mas se só em França que tem essa possibilidade de saber se você é propensa ou não, como é que isso facilita para o seguro que eu vou, por exemplo, adquirir? Como é que isso me beneficia se em Angola nós não temos condições de ter esse tipo de teste? Eu disse que o teste foi desenvolvido na França, mas não quer dizer que não é disponível só na França. São os médicos franceses
que foi desenvolvido na França, mas é já disponível em várias países do mundo. A maioria dos médicos tem as capacidades de fazer essa avaliação. Só que algumas seguradoras não querem colocar isso no contrato de saúde dele, mas muitos médicos, até os médicos formados aqui em Angola, conhecem esse texto que permite de avaliar o perfil do risco que alguém tem de ser vítima de um AVC. Muito bom. Agora, sobre essa questão aqui dos cancros, você tem que fazer um teste antes de adquirir? Sim, o cancro, por exemplo, eu já fiz, todo mundo que tem mais de 40 anos, por exemplo, eu fiz o teste de cancro, mas foi no hospital privado, mas na América, Boa Vida é gratuito. Se você tem já acima de 40 anos, é melhor de fazer esse rastreamento, triagem, para saber se você tem o cancro da próstata que está no início, porque várias vezes esses cancros, quando começa, não tem nenhum sintoma, só depois de alguns anos, depois de alguns meses, que vai aparecer o sintoma. E quando aparece o sintoma no cancro, já é tarde. Então, a melhor coisa a fazer é as prevenções. Agora, por quem tem um seguro, aquilo que ele pode fazer é escolher uma seguradora que tem um papel na prevenção, que tem algumas atividades que lhe permitem de fazer as prevenções. Por exemplo, o rastreamento dos cancros da próstata. Além do cancro da próstata, esse aqui é por todos os homens que têm acima de 40 anos, é uma obrigação, eu já fiz, foi bem, e pode fazer isso cada 2 anos. Do jeito que eu disse, eu fiz num hospital privado, numa clínica privada, mas a informação que eu tenho é que o governo tem também esse papel. Então, os que não têm o seguro podem aproveitar nos hospitais públicos que fazem esse teste. Além do cancro da próstata, tem também o cancro cervical. Aquela é pelas mulheres de 25 anos até 60 anos. Elas todas devem fazer este rastreamento. Também, a primeira condição é ser mulher e a idade comprida entre 25 anos e até 59 anos, mas ter também uma atividade sexual. Isso é a segunda condição, porque os vírus que transmitem os cânceres, o vírus que está às bases desse cancro, está transmitida pelos relação sexual que as mulheres podem ter. Então, a segunda condição, o segundo requisito, se você preenche os 2 requisitos, uma mulher acima de 25 anos e menos de 60 anos, é uma obrigação também. Se você quiser prevenir os cancros cervical, de fazer o rastreamento. A primeira condição, eu disse, essa idade. A segunda condição é se você tem uma atividade sexual com os parceiros diferentes, ou vários parceiros, e não sei se é hora de falar disso, mas são essas 2 condições. Se você preenche duas condições, é necessário também de fazer os rastreamentos dos cancros cervicais. Tem também o cancro da mama, que também você pode fazer sozinho em casa. Então são esses rastreamentos que um contrato de seguro de saúde positivo normalmente deveria ter. E que quando você escolhe um contrato de seguro como uma seguradora, você deve perguntar se tem esses papéis da prevenção, se essa seguradora também que você escolheu para assinar o contrato de seguro de saúde com ele atua também na prevenção, prevenção dessas 4 doenças, o cancro, os AVC, o diabetes e a hipertensão. Muito bom. Como é que as pessoas então podem fazer para
Ganhar os 25 mil? Sim, essa aqui nós vamos ver na feira, porque hoje não falamos ainda dos coisas. Essa aqui foi a relembrança de aquilo que nós vimos vez passado. Ok. Hoje, para falar sobre os erros médicos, nós podemos dizer que os erros médicos abrangem entidades distinctas e são definidos por lei, a jurisprudência, o código de conduta e ética. Podemos distinguir três tipos principais de culpa ou de erro médico. Tem a falta de informação, a falta de imprudência e a falta propriamente dita. A falta de informação, o médico assistente tem a obrigação de informar o seu paciente dos possíveis riscos que está exposto durante um acto médico, como a administração de um medicamento ou a realização de uma intervenção cirúrgica também. Ele deve também lhe informar sobre o seu estado exato. A omissão de informação por parte da profissão a falta de informação da parte do médico corresponde a um erro médico possível de sanção. O mesmo quando, por exemplo, quando você vai comer num restaurante onde os donos do restaurante são obrigados a zelar pela sua segurança, a mesma coisa acontece quando você está perante um médico. Aqui eu gostaria realmente de insistir nesse momento sobre o zero. Dizer ao paciente que ele não está sozinho. Em caso de erro médico, existem os tribunais. E para os médicos, aquilo que nós podemos dizer, ele não deve se deixar abater. Sempre atualizar seu seguro de responsabilidade civil para médico. Porque tem esses três zeros que nós podemos dizer, que nós acabamos de dizer. A primeira falha é a falha técnica. O dano por um cirurgião de um órgão ou parte do corpo do paciente que sua intervenção não exigia. Por exemplo, eu tenho problema com os olhos, mas o médico faz a cirurgia no nariz. Essa aqui é a primeira falha, que nós chamamos de falha técnica. A segunda falha é a falha de atenção. Trata-se de uma falha de atenção por parte do praticante durante um acto médico, logo que essa imprudência tenha causado dano. O médico será responsável pelas complicações decorrentes desse erro médico. E a última falha é a falta de informação. Este dever de informação obriga a obter o consentimento do paciente. Esse consentimento é essencial, pois justifica o dano que o médico fará no corpo do paciente, realizando uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Aquilo que nós podemos dizer que tem três erros médicos. A primeira falha é a falha de atenção. A segunda falha é a falha de informação. E a última falha é a falha técnica, falha de atenção e a falha de informação. São as três falhas que podem acontecer. Agora, sobre a questão que nós vamos perguntar hoje, para quem quiser ganhar 25 mil kwanza, a questão do dia é quantos tipos de erro médico podemos distinguir. A questão é quantos tipos de erros médicos nós podemos distinguir, que são cobertos pelo seguro da responsabilidade civil para os médicos. Tem três tipos de erros. Nós falamos disso hoje. E se quiser ganhar 25 mil kwanza de favor, basta só responder nessa pergunta. Então, no final, aí vão dizer as pessoas que aí responderam acertadamente cada uma das perguntas semanais. Sim. E cada uma das perguntas semanais já fazem parte do sorteio que nós estamos a organizar. Eu acho que essa aqui vai ir até no dia 30, cada pessoa, 30 de abril, cada pessoa que responde já faz parte dos triagens, do sorteio. Nós tinha, vez passada, havia feito uma pergunta, desta vez também acabei de fazer uma pergunta, e quem quiser ganhar pode já
responder e ele terá essa possibilidade de ganhar aquele valor de 25.000 kwanza mais cedo. Boa. Botelho, Sim, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Estamos juntos até a próxima semana. Até a próxima semana. Bom feriadão aí, bem prolongado. Sim, bom bem prolongadão. Sim, felizmente estou sozinho. Ok, obrigado. Ok. Olha, nós estamos juntos, vamos fazer também aqui uma curta pausa sobre, assim, um ambiente de outra música que a Jenny preparou, mas nós vamos voltar na segunda hora porque tem conversa de inteligência emocional. Qual é o impacto que tem do foco e da disciplina?